Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gcast, o podcast aqui da Gesto. Já de imediato agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e seguir ao longo dessa próxima hora aí com muito conteúdo bacana. A gente está entrando na reta final desta temporada de estreia aqui no Gcast, né? Este é o 6º episódio da primeira temporada, então já passaram por esta mesa nomes como João Polita, Marisol Santos, Frei Jaime Bétega e também o Iote, além do Fábio, meu colega aqui de bancada, sempre com histórias inspiradoras, certamente inspiram você também. Se você não assistiu nenhum desses episódios, tem tudo lá no nosso YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e você que está neste 6º episódio, já deixa o like aqui embaixo no nosso vídeo neste 6º episódio do Gcast, que conta com o apoio da CIPNET. A CIPNET é uma das empresas com mais tempo de mercado no Brasil no serviço de hospedagens de site, gestão de e-mails, servidores personalizados, antivírus e muito mais. A CIPNET, pessoal, é uma empresa de Caxias e tem um atendimento humanizado. É há muito tempo parceira da Gesto e, claro, parceira dos nossos clientes. Então, se a gente consegue resultados incríveis através do marketing digital, é em função também da CIPNET. A CIPNET é parte disso. ConnexLog, referência no Brasil quando o assunto é transporte de cargas urgentes, atende em todo o território nacional. Visite o site connexlog.com.br ou você pode visitar uma das unidades da ConnexLog espalhadas por todo o Brasil. ConnexLog, cargas urgentes, não basta ter pressa, tem que confiar. Agradecer ao pessoal da i5 Filmes, que atua aqui nos bastidores para deixar tudo redondinho, com qualidade aí de cinema, som, imagem. O pessoal é fera. Um abraço aí para o Paulinho e toda a equipe da i5 Filmes. Ao nosso time maker, o time aqui de colegas da Gesto, que dão aquela força para que o projeto vá à frente, sempre aí com o apoio do nosso time. Falando em time, está aqui comigo o Fábio, né, o nosso CEO aqui da agência, apresentar o meu colega de bancada aqui de sempre, né, desde o primeiro episódio lá com o João Polita. Tudo bem, Fábio? Prazer estar contigo. Fala, Alex. É um prazer também estar novamente aqui nessa bancada. Nós começamos esse projeto no início do ano, entrevistando ao vivo o João Polita. Foi um episódio incrível. E nós chegamos ao final dessa primeira temporada com a sensação de dever cumprido, de ter conectado as pessoas e a sociedade ao nosso core, que é o marketing, e ter entendido de várias pessoas como elas utilizam o marketing na sua rotina, nas suas carreiras, nas suas empresas, e como o marketing é fundamental na vida das pessoas e no desenvolvimento do Brasil, inclusive. Então, é uma honra novamente estar aqui e bora. Hoje a gente sabe que tu falou da CIPNET e o assunto que nós vamos tratar hoje tem tudo a ver com tecnologia, inovação. Então, a CIPNET vai estar representada pelo tema hoje, porque tem tudo a ver com empreendedorismo, inovação, tecnologia, fazer acontecer, arregaçar as mangas e fazer o Brasil crescer. Então, você que está assistindo esse episódio, pode ter certeza que será um episódio incrível. É verdade, é o propósito desse episódio. Já de imediato a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje, que é a gestora de inovação do Sebrae aqui na Serra Gaúcha, a Catherine Misura. Tudo bem? Isso aí, Seja Alex. bem-vinda, é um prazer estar contigo aqui. Muito obrigada Fábio também aí pela recepção, a toda a equipe, aliás, né? É uma satisfação, né, participar aí de um episódio com vocês para falar de um tema que eu acho que mexe muito com todos nós, né? Que é o empreendedorismo, a inovação e o que isso nos proporciona, ainda mais num momento como esse. É verdade. Começar falando um pouquinho do Sebrae, né? O Sebrae X, né, que é a marca de inovação do Sebrae, é uma referência, né, para os empreendedores, e eu imagino que o Sebrae ele reúne cases muito positivos nesse sentido, né, de empreendedorismo, de inovação. Como é que é essa vertente do Sebrae voltada para a inovação, assim? Como é que é o trabalho interno de vocês? Conta mais para a gente. O Sebrae X, ele faz parte do Sebrae Rio Grande do Sul. Uma curiosidade é que é uma marca que
nasceu aqui no Sebrae, que não veio do Sebrae Nacional, enfim. Aqui no Rio Grande Rio do Grande do Sul, Sul. sim, Que ela legal. é né, um case assim dentro do próprio Sebrae, né, do Muito sistema legal. Sebrae. E ela tem um pouco mais de 2 anos, né, uma marca que ela veio para representar sobre inovação, né, representar os processos relacionados à inovação. E aqui a gente fala um pouco sobre startup, nós falamos sobre alguns processos de criatividade para negócios, a inovação no dia a dia de um pequeno negócio. A gente tem que ser um pouco mais factível. Quando a gente fala inovação, geralmente a gente se relaciona com tecnologias, parece que é tão difícil, que é tão longo, mas muitas vezes a inovação acontece aqui. Podcast acho que é uma boa ferramenta para a gente observar a comunicação, né, os formatos de comunicação. Uhum. Então, é um pouco sobre isso, né? Sobre como é que a gente cria valor em cima das coisas que já existem, não é só sobre inventar algo novo, né? É sobre ressignificar, é sobre reutilizar. Acho que a gente tem muitos cases aí bacanas sobre isso, né? Inclusive, o Sebrae X, né? Ele trabalha em todo o Rio Grande do Sul. Nós temos outras iniciativas no Brasil também que trabalham mais focadas para startup ou com algum processo de biotecnologia que nem a gente tem na Amazônia, né? O Sebrae lá trabalha bastante outras temáticas, porque cada estado tem a sua particularidade, né? Então, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente está bem forte assim com essa iniciativa, assim como educação, com políticas públicas que são vertentes menos óbvias dentro do Sebrae, mas que também fazem parte do arcabouço do que o Sebrae proporciona para que o ambiente de negócio seja melhor, né? Seja mais produtivo, seja um espaço mais próspero, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, até que não é a pasta onde eu atuo diretamente, a gente fala muitas vezes de estar auxiliando secretarias de desenvolvimento, prefeituras, a desburocratizar um processo para tu ter um número de negócios, né? Para tu conseguir lá abrir teu alvará sem precisar passar folhinha por folhinha em várias salinhas, né? Então, é um pouco sobre isso também. Isso afeta o ambiente de negócios. Quem que quer empreender num lugar que tudo é muito difícil, né? Dificilmente a gente acaba se atraindo por espaços que são mais pungentes, né? Que existe um ecossistema vibrante, que as coisas acontecem, que tu tem mais oportunidade. Isso passa um pouquinho dentro do Sebrae também. Deixa eu fazer uma pergunta que é importante sobre o Sebrae X. Sebrae X, tu falou que é uma iniciativa do Sebrae do Rio Grande do Sul, correto? Sim. Ele hoje existe em outros lugares, porque eu sei que aqui de Caxias do Sul, propriamente dito, ele é muito atuante. Ele é muito atuante junto ao mercado de inovação, ao nosso núcleo de inovação aqui da Serra Gaúcha. No resto do Brasil, o Sebrae X tem esse papel agregador? Sim. Hoje, a nossa estrutura Sebrae, ele parte do Sebrae Nacional, né, que é um centralizador assim, das metodologias, mas cada unidade federativa tem o seu viés um pouco diferente, porque tu falar de inovação no Rio Grande do Sul é diferente de falar de inovação no Acre, mas em todos os lugares tu tem movimentos que partem do mesmo princípio, como o ecossistema de inovação, por exemplo, né? O ecossistema de inovação, ele é um movimento para unir as hélices e ser um lugar, uma mesa redonda das hélices para a gente conseguir novas iniciativas, né? Seja para a abertura de startups, para o desenvolvimento de algum setor segmento. Isso acontece ao longo do Brasil inteiro. Programas de aceleração acontecem também no Brasil inteiro, não com o mesmo nome, né? O Sebrae X, ele acabou sendo uma criação aqui do Sebrae Rio Grande do Sul. Se tu for para outros estados, tu não vai achar o Sebrae X, né? Mas tu vai achar o Sebrae by Startups, por exemplo, né? Que ele é mais voltado, que ele nasceu... que o foco é realmente startups, e dali pode ter outras iniciativas também, o programa Ali, que também é uma forma de auxiliar, que é o programa Agentes Locais de Inovação. Então, um pequeno negócio, ele acaba tendo uma assessoria, um acompanhamento de 4 meses, para conseguir desenvolver uma inovação no seu negócio, né? Então, tem essa possibilidade também. Isso acontece dentro de todo o território nacional. Legal. Uma das coisas que até começar a estudar sobre inovação, é um pensamento que eu tinha, que provavelmente a maioria das pessoas tem, é relacionar a inovação à tecnologia. Tu bem disse no início, e inovar, ele ficou ligado à questão de startups, tecnologia, mas o inovar, ele está presente em toda a nossa vida. Sei lá, em casa tu consegue estacionar, tu tinha um carro, aí tu
faz uma obra no teu pátio e tu consegue estacionar 3 carros e não ocupa tanto a calçada. Ou seja, tu inovou. Ou seja, esses dias eu vi uma pessoa que fez um pegador de laranja com garrafa PET. Sim. Isso é inovação. A inovação, ela não está diretamente ligada à tecnologia, e sim criar algo novo para a sociedade. Sim. Faz sentido? E para a sua realidade, digamos. É porque as pessoas ligam muito à tecnologia, né? Inovar é gerar valor. Pode ser algo local e pode ser algo para a sociedade, né? No momento que tu organiza o teu espaço e tu consegue, tu tem um restaurante e tu tem um buffet. E daí sempre gera aquela fila enorme, tanto para o buffet quanto para pagar. Porque se entra muita gente, depois tem que sair muita gente também, né? Daqui a pouco tu consegue repensar aquilo para tu conseguir fazer circular de uma forma diferente aquele buffet. Tu consegue montar o teu cardápio de uma forma que tu consiga gerar um ganho marginal e para um pequeno negócio, gente, ou grande. Muitas vezes o ganho é marginal, a gente ganha no centavo mesmo, para conseguir faturar mais ou fazer com que o negócio expanda, né? Daqui a pouco é a escolha do tipo da carne que vai no buffet. Só que isso é um processo. Daqui a pouco tu vai ter na tua mesa um QR Code que a pessoa paga e no final tu só valida. Tu não precisa fazer que as pessoas façam a fila para pagar. Tu pode ter outras formas de pagamento, outros processos. Só que para tu conseguir gerar algum tipo de melhoria, de inovação, tem um fator preponderante, que é a pessoa. É o empreendedor se preparar, estar apto para ele conseguir enxergar que, mas como é que eu posso resolver isso de uma outra forma? Que não é tudo sobre robôs ou sobre aplicativos. Às vezes é uma questão de tu mudar o layout do teu negócio para tu conseguir melhorar o teu ganho, seja em armazenagem, Sim. como exemplo, qualquer coisa, né? Então, o inovar é às vezes um lugar óbvio a gente pensar numa startup e num aplicativo, numa plataforma, mas nem sempre é assim. Nesse sentido, eu acho que muitas pessoas já inovaram sem saber que estavam inovando. Com certeza. Pelo conceito, né? Inovar é gerar valor. Pelas coisas simples do dia a dia, você pode inovar dentro da sua realidade. Talvez, por exemplo, para uma empresa, o fato de ela mudar algum processo não é adicionar, sei lá, indústria 4.0 dentro do contexto da empresa, mas simples fato de mudar alguma coisa muito pontual já é uma inovação. Sim, sem dúvida, assim, a coisa mais legítima em inovar é justamente tu conseguir resolver um problema de uma forma simples. Não é quase o raio desgourmetizador, né? A gente podia ver a inovação como um formato assim. Então, muitas vezes, até agora, esse momento que a gente vive, né, de muita dificuldade em todo o estado, tu vê várias soluções que são tecnológicas, sim, né, que resolvem um problema. Então, eu preciso saber onde que tem abrigos e aonde que eu posso doar algum item específico. Mas depende de pessoas. Sempre vai depender de pessoas. Porque alguém tem que alimentar aquilo ali para que funcione, para que cumpra a sua funcionalidade. Daí a gente está falando de complexidade das coisas, né? Mas a inovação pode ser algo muito simples e de muito impacto. Imagine para vocês que se a gente mudar... Eu estou dando um exemplo real, porque são exemplos que a gente lembra do Sebrae. Eu faço quase 10 anos que eu trabalho no Sebrae. Né? Eu venho da equipe de atendimento individual, então eu conheço muitos municípios. Eu comecei atuando em Porto Alegre, na região carbonífera, São Jerônimo, Charqueadas, Butiá, né? Ano passado eu vim aqui para Serra Gaúcha, e daí tu tem um repertório assim grande, mas o exemplo do restaurante é um exemplo real, né? Nós tínhamos um cliente que ele viu que ele precisava melhorar o faturamento dele, uma cidade de 20 mil habitantes, e ele viu que ele estava fazendo umas escolhas equivocadas na compra dos itens, né? E ele teve que mudar um processo administrativo de compra, de montagem de cardápio, e teve muito sucesso com isso. Teve um outro caso de uma empreendedora que ela tinha um negócio fantástico. A cidade também, a mesma cidade menor, 20 mil habitantes, e ela tinha uma loja de presentes. Só que ela também tinha cursos de criatividade. Então, vinha alguém fazer lettering lá, que é aquelas letras bonitas, vinha alguém lá fazer algum tipo de crochê para desenvolver alguns itens para venda, vinha alguém ela dava essas aulas lá com os parceiros dela, né? Só que o negócio dela era visualmente, não parecia um lugar criativo, e era o que ela vendia. E aquilo ali gerava um fluxo de venda para o negócio dela incrível. A gente está falando sobre marketing, né?
porque as pessoas passavam lá para fazer um curso de pintura, mas conseguiam comprar, saíam com um kit pronto dali, porque as pessoas se motivam naquele momento em comprar os itens de pintura. Tu sai dali, tu quer pintar, porque tu aprendeu uma técnica, né? Tu quer fazer o lettering, mas tu tem que comprar daí as canetas adequadas para isso. Sim. Ela tinha lá. E eu lembro que, na época, faz alguns anos isso, ela contratou, enfim, um serviço e ela mudou todo o ambiente dela. Ela que fez. Porque ela não ia ter dinheiro suficiente para contratar alguém para fazer a reforma. Ela pintou os móveis, porque ela conseguiu reaproveitar tudo que ela tinha. Ela pintou as paredes, ela fez a aplicação de algumas... de uma cobertura, assim, que eu esqueci o nome agora, que cola, assim, adesiva, né? E ela mudou o aspecto. A loja dela, gente, mudou de um jeito e ela começou a vender horrores, porque ela passou em uma imagem diferente. Ela é um negócio criativo, que ficou com uma cara divertida, que ficou com uma cara criativa e mudou a realidade dela. Então, vejam que acho que além da tecnologia, além da criatividade, tem um empreendedor que conseguiu olhar para a oportunidade. E isso, às vezes, não é todo mundo que tem esse porque empreender e inovar está muito próximo. Ninguém inova com uma ideia, a gente inova com a ação. E a gente enxerga quando aquilo consegue gerar um valor agregado para a situação, seja um faturamento, a resolução de um problema. A complexidade disso varia, né? Às vezes fica mais complexo, daqui a pouco uma utilização de grafeno, que a gente tem aqui na região também, né? Mas a gente pode estar falando de algo muito simples, que é tu olhar para o teu negócio, enxergar o que tu tem à disposição, e daí entra um pouco de effectuation, né? O que eu consigo fazer com aquilo que eu tenho, e a partir daí fazer algo acontecer. Vocês prestam essa consultoria para esses empreendedores. Eles chegam quando eu não sei como fazer para melhorar esse processo, A, B, C, e vocês prestam essa consulta. Como é que funciona essa troca de conhecimento? O Sebrae num todo, hoje ele tem alguns processos de atendimento. Tá? Um deles é assim, a pessoa vai, busca o Sebrae e diz, olha, preciso de ajuda aqui que eu estou com tal situação. Nós fazemos uma assessoria, né, para auxiliar a pessoa a enxergar os pontos que trazem dificuldade para o negócio dela. Mas a gente tem outro processo também, né? Através de parceiros, nós chegamos, e também através do próprio Sebrae, nós chegamos no empreendedor, então vou bater aqui na porta do Alex, na porta do Fábio, e vou dizer, olha, sou do Sebrae, vamos conversar? E a gente daí começa a entender o negócio, entender quais são os aspectos de finanças, de marketing, de pessoas, de processos, que o negócio está hoje, qual é o momento do negócio? E a partir daí olhar para frente, até instigar. Às vezes tu tem que pegar o empreendedor pela mão, porque tem uma loja que ninguém entra, daí tu atravessa a rua com a pessoa e olha assim, olha pra tua loja, quem que tu acha, imagina que não é tua, quem tu acredita que vai entrar nessa loja? Que imagem passa? Né? Que imagem tu vende? É uma loja, daí tu vê assim que às vezes a pessoa tem uma expectativa que determinado público entre, mas a comunicação visual dela não diz isso. Então é um pouco sobre marketing, um pouco sobre finanças, sobre resultado, né? Quanto que tu custa para o teu negócio no momento que tu mistura a conta física com a jurídica? Muita gente não sabe quanto ela custa. E um negócio, ele é quase uma instituição, né? Eu acho muito romântico a gente falar de ser dono da própria vida quando a gente tem um negócio. É muita responsabilidade, né? Então, tu não trabalha menos, tu trabalha mais. Tu não ganha mais, às vezes tu empata, às vezes tu deve. Né? Como é que a gente se prepara para isso? Então, o Sebrae, ele tem formas, tem ferramentas que auxiliam o empreendedor a enxergar a realidade do seu negócio, dando um passo para trás e olhando assim um pouco a respeito do momento, e também acolhe aqueles que buscam mesmo, que já identificaram a situação, né, e buscam o Sebrae para buscar uma solução. E daí, claro, tem N formatos de atuação aí para a gente tentar transpassar esse momento, né? Mas o comportamento, ele é muito importante, assim, eu grifo isso mais uma vez, porque realmente, assim, é algo que faz muita diferença. Tu ter tu conseguir se desprender um pouquinho do teu dia a dia para buscar um auxílio, buscar uma visão de fora, eu acho que já é algo assim já é um passo muito importante. Tu tem que reconhecer o problema. E muitas vezes eu entendo que para inovar tu tem que entender o arroz com feijão. Porque tu só consegue dar um passo adiante quando tu chegou no momento em que surgiu uma nova dor, além do que tu já faz bem feito. E essa situação que tu colocou do empresário, que tu tem que pegar pela mão, atravessar a rua, olhar a fachada dele e dizer, tu acha que alguém entraria nessa loja? É esse o papel que o Sebrae faz.
é conectar as pessoas com as soluções. De certa forma, o Sebrae inova em cada atendimento, em cada consultoria. O Sebrae também inova, através dos olhos dos seus parceiros, das pessoas que recebem a consultoria. Então, como a Caxias, esse cenário, o nosso ecossistema de inovação se comporta em relação a esse tipo de ideia? Nós estamos mais voltados aqui para as ideias mais tecnológicas, ou se a pessoa, digamos, desenvolver uma nova embalagem de cartela de ovos que pode ser reciclada. Mandioca, sei lá. Com mandioca, porque no Nordeste, eu acredito que eu vi um projeto de desenvolver marmitas com mandioca, enfim. Qualquer pessoa que tem uma ideia que ela acredita que pode mudar a vida das pessoas ou melhorar a vida das pessoas, ela pode ir até o Sebrae, ela vai ser bem-vinda nesse ecossistema de inovação? Ela pode chegar no Sebrae, ela pode chegar na UX, na Uniftec, ela pode chegar no Instituto Hélice, ela pode chegar no Sicredi, ela pode chegar... Hoje, a gente tem um cenário de ecossistema de inovação muito rico em Caxias do Sul e região. A gente fala de Caxias do Sul, não tem uma redoma em volta, né? Tem ali São Marcos, tu tem Flores da Cunha, tu tem as outras cidades próximas, né? Tem Farroupilha. Então, isso eu garanto, assim, que existe uma malha, uma rede de negócios que cooperam. Já foi algo, assim, que veio para o próprio Sebrae, né? Tentar conectar as partes. Hoje a gente tem uma iniciativa que não nasceu agora, né? Nasceu há muitos anos atrás, que é o trabalho de governança. Como é que a gente trabalha a governança? Para que esse grupo prospere quanto grupo. Porque as iniciativas individuais, enquanto elas prosperam, está tudo certo, está tudo bem. Mas no momento que a gente precisa, como agora, né, faz muita diferença tu atuar em conjunto e colaboração. E talvez eu esteja arriscando 2019 a 2021 começou esse trabalho de governança, né? Então, hoje se identifica muito claramente quem colabora com esse ambiente de inovação. E daí eu dei aqui alguns nomes e esqueci de outros, porque a lista é grande, né? Mas hoje o que é feito hoje a gente está num momento de maturidade desse ecossistema. É feito um trabalho com as lideranças executivas de várias entidades, com empreendedores. Então, hoje a gente tem uma representatividade muito grande do prefeitura, educação, sociedade civil, pequenos negócios, e tu tem diversas entidades ali também envolvidas em reuniões para a gente falar, tá, e aí? O que o ecossistema de inovação de Caxias do Sul quer fazer agora? Qual vai ser o nosso objetivo? Para onde que a gente vai olhar? Né? E o que já existe? Porque existe muita coisa. E assim, Alex, quando tu vai para Santa Catarina fazer uma visita do ecossistema de Florianópolis, né? Não sei se vocês já foram. Já passei, mas não cheguei a entrar lá, que é passando ali. Daí tu vai na CAT, daí tu vai ali na... Agora vai me escapar o nome, que momento para escapar o nome. Mas tu vai fazer as visitas, né? No Sapiens, né? Tu vai... Enfim, é tudo lindo. Mas tu começa a identificar que as coisas aqui em Caxias também existem. Tu vai lá, tu faz uma visita incrível, uma visita técnica, daí tu vê, mas isso aqui tem Caxias, isso aqui tem Caxias. Meu Deus do céu! Então, talvez a gente esteja no momento de amadurecer o que já existe, porque existe muita coisa. E até coisas que não existem em nenhum outro lugar, como, por exemplo, a governança que é feita ali pelo MOB, que é um exemplo de governança de muito sucesso. São projetos complexos de infraestrutura, que é um desafio enorme, e que hoje há uma articulação que as coisas, por mais que demorem, porque esses projetos são audaciosos, até brinco, né? Mais robustos, né? São robustos, são projetos de Caxias envolve aeroporto, o Porto Meridional, estrada, envolve ir falar com infraestrutura, duplicações. E falar com o presidente, se bobear. É um negócio mais... Quantas vezes que o MOB Caxias, falo isso pela experiência de rádio, quantas vezes o MOB Caxias organizou, foi, digamos assim, o guarda-chuva para demandas de Caxias, para mobilizar o pessoal de Brasília. Perfeito. O MOB Caxias é uma força muito grande. O MOB Caxias hoje ele é coordenado, quem é a força que... A SIC tem uma participação, não sei exatamente. O Rogério, eu sei que fica à frente de muitas atividades ali, né? O Rogério, ele é o diretor executivo e o presidente é o Rodrigo Postiglione, que foi presidente do Sinduscom Caxias,
que é o Sindicato da Construção Civil aqui de Caxias. Sim. E tu vê, quando tu vai nesses lugares que são destinos turísticos, corporativos, vamos chamar assim, um nome comprido já ficou difícil, né? Tu vê que lá não tem o que tem aqui em Caxias. Isso chama atenção. Além de nós termos o que tem lá, nós temos ainda mais, né? Que são essas estruturas, como o exemplo do MOB, que eu vejo assim que é diferente, né? E eu enxergo também, como sou uma pessoa mais nova no ecossistema aqui, que talvez a gente tenha demorado muito para olhar para a presença e não para a falta. Ah, falta isso aqui em Caxias. Poxa, isso aqui não funciona. Poxa, não, mas tem muita presença. Por que a gente não trabalha no que funciona, então, no que é bom? E isso pode ser que melhore os aspectos faltantes. Então, assim, daqui a um pouco, quando tu trabalha uma governança, que tu tem várias entidades, às vezes com iniciativas semelhantes, né, tu consegue super atender um empreendedor local. Só que talvez ele não reconheça esses lugares, ainda não esteja tão... E tu reduz a concorrência. Tu soma forças, tu não dissipa energias. Então, hoje, um exemplo, assim, uma iniciativa que veio através da governança, dessas reuniões de governança, é desenhar a jornada empreendedora. Eu sou empreendedor, para onde que eu corro aqui em Caxias? E se eu precisar falar sobre contratos? Com quem que eu falo aqui em Caxias? Sobre recursos humanos, que nós estávamos falando hoje com a RH Serrana. Eu quero abrir uma startup, com quem que eu falo? Eu já tenho uma startup, eu quero internacionalizar ela, porque eu já estou atuando. Com quem que eu falo aqui? Eu falei com a UX. Tá, mas já participei desse programa aqui. E agora, para onde eu vou? Eu tenho que ir embora daqui para buscar auxílio? Para fazer, de repente, um programa de escala? Para buscar uma internacionalização? Eu tenho que sair daqui? Será que Caxias do Sul tem que perder esse negócio porque não atende? Então, é uma discussão que a gente faz dentro desses grupos, né? E a gente tenta enxergar como demonstrar para o empreendedor e para quem quer empreender também, que às vezes tem o desejo, aonde que ele pode se conectar aqui em Caxias do Sul. E para os próprios participantes, né, desse grupo de governança, para que a gente consiga fazer esse reconhecimento, esse pertencimento, aonde a gente mais ganha colaborando do que concorrendo daqui um pouco. Entendi. Pela atenção de um empreendedor ou de um potencial empreendedor. Até de uma verba governamental para ajudar algum projeto. Uma coisa que, por exemplo, sobre franchising, né? Não existe dentro do guarda-chuva. Por exemplo, tem ações, eu sei que tem o professor Gianni, que ele é super atento a essas questões de franchising, ele é um profissional super respeitado, e tiveram clientes nossos que nos comentaram que foram a Porto Alegre ou a São Paulo buscar. Sim. Por quê? Porque eles não têm a referência. Então, eu vou provocar, tá? O objetivo aqui, eu sou o perguntador e o Alex... Eu sou o perguntador e o Alex é o jornalista, tá? O estar no mesmo teto não ajudaria a fortalecer essas conexões? Talvez não seja algo físico. Um hub? Isso pode colaborar, e daí a gente pode olhar para lugares como Caldeira, né? Que é um lugar que se torna referência. O quanto que os participantes que fazem, né, que são da comunidade do Caldeira conseguem trocar é outra coisa. Mas se existe um potencial de troca nesse lugar onde as pessoas se encontram, pode colaborar. Eu jamais viria isso como, acho que tanto faz, acho que faria diferença. O quanto depende também das pessoas, depende de uma governança, depende do preparo para as pessoas aproveitarem isso. Eu vejo que Caxias do Sul poderia ter assim, um hub de inovação, poderia ter um local, um ponto de encontro, né, propício para isso. Seria algo muito positivo. Porque hoje, por exemplo, tu tem ali em Porto Alegre, tu tem uma situação... também vou provocar. Tem uma situação muito interessante, né? Vocês viram ali as imagens do Caldeira abaixo d'água. Não sei se vocês viram essa semana, né? Abaixo d'água. O Instituto Caldeira. Instituto Caldeira. É porque fica ali no Navegantes? No Navegantes, no olho do furacão ali nesse momento, exatamente, né? Pra quem conhece ali a região. Ali. E daí vocês sabem que houve um investimento recente para duplicar, mais que duplicar, né, o espaço do Caldeira. Então, já está tudo lotado, né? Nem existe o espaço ainda, porque eu acho que eles estão reformando e já está tudo ocupado. Então, vocês vejam só como é a sede, né, por um espaço que conecte. Isso seria muito importante. Daí, tu não tem esse espaço hoje.
E hoje a Tecnopuc, irmã, né? E daí entra muito esse espírito do ecossistema de inovação. Está acolhendo os empreendedores que fazem parte do Caldeira lá dentro da Tecnopuc, né? Para que as coisas funcionem. Só que, em contrapartida, tu tem o governo, e daí que não é uma crítica, mas é um fato, que tem um post lá dizendo, pessoal, Santa Catarina quer vocês, venham para cá. As startups já estão indo. Então, assim, se nós tivermos... Daí eu vou entrar aqui no Si também, que talvez não seja muito produtivo, mas se tivesse um ambiente pronto já, um hub de inovação, assim, disponível, talvez nós pudéssemos não perder esses negócios para outro estado. Afinal de contas, não é Porto Alegre que tem um problema, não é Canoas que tem um problema, é o Rio Grande do Sul que passa a ter um desafio de como vamos superar economicamente o momento que vivemos. É porque eu tenho, inclusive, eu participo de um grupo, do grupo de inovação, tecnologia e marketing na Microempa, e a gente, nas reuniões, nós temos uma discussão sobre essas questões, né? O quanto, daqui a pouco, seria importante ter um mesmo teto para fisicamente estar todo o ecossistema estar reunido. A pergunta que eu te faço é, isso já foi discutido? Isso foi discutido e não fez sentido? Isso foi discutido e viu que era inviável no momento? Tu tem uma ideia nas reuniões, se já foi debatido esse assunto de ter um teto único? Sim, Fábio, isso já foi debatido. Sei que é uma pauta um pouco, vamos chamar de antiga, uma pauta volta e meia aparece por aí. Reaparece. Ela ressurge por aí, tá? Acho que tem olhares diferentes. Acredito que a Tecnopolo tenha feito um movimento através da tecnologia para ter um espaço, o Hélice também em algum momento, acho que esse espaço era o único, eu não tenho os nomes porque eu não vou ter esse histórico inteiro, sei que já foi cotado ali o ambiente da Maesa, porque o ambiente da Maesa, eu acho que ele tem uma história muito parecida com o Quarto Distrito. Exato. Né? Que seria ressignificar um espaço, e daí também o orçamento desse projeto seria um orçamento grande, daí eu não sei se de repente ficou inviável financeiramente, mas também não sei se foi buscado fazer outra coisa viável. Né? Isso é uma coisa que eu me coloco em dúvida, tá, mas se ali não poderia, que outro lugar poderia? Porque daqui a um pouco é o que a gente pode pensar, viabilizar. Né? Em Caxias do Sul, acho que a Maesa faz todo sentido, porque é um local que é parte da história de Caxias do Sul, e existe uma discussão muito grande de como ocupar aquele lugar. Tanto a questão da cultura, mas também a questão da inovação, acho que eles podem estar muito bem inseridos dentro do espaço da Maesa. Né? Eu acredito que teria essa questão da ressignificação do espaço, porque, ao meu ver, a tecnologia é a nova indústria. E quando tu faz um movimento desse num lugar como a Maesa, tu tá dizendo pro mundo, ok, mundo, Caxias não ficou para trás. Estamos no movimento. Porque tudo é marketing. Então, tudo é marketing. Então, pensar o mesmo teto talvez seja uma estratégia de marketing, de dizer, primeiro a comunicação ela tem que ser interna, dizer para a nossa comunidade, gente, existe um lugar onde você pode recorrer. Porque hoje o que eu vejo, por exemplo, existe o Hélice, tá, que está lá no pátio, inclusive palestrei no Dia Mundial da Criatividade no Espaço Hélice, foi muito legal. Tem ali a Conexo, que o meu amigo Aldo faz a gestão. Então, tu tem a Microempa, tu tem a SIC, que está fazendo um evento de marketing agora no final do ano, muito legal, criado pelo Dini, o Maurício Fischer, a Irene Marcondes. Então, essa galera de marketing, tecnologia e inovação, existem muitos movimentos espalhados, e eu sei que eles se conectam. Eu sei que em algum momento tudo se conecta. Só que eu enxergo até como um recado para o mundo que Caxias está... e aí é uma opinião própria, tá? E aqui a gente está num debate de que o mesmo teto talvez desse um recado de que nós estamos unidos. Me parece que quando tu tem essas unidades, aí a comunidade em si, ela não consegue entender esse elo. Porque a comunidade não está na reunião toda semana ou quinzenalmente nesse sistema de governança. Não sei se faz sentido isso que eu te digo. Faz, mas eu vou te dizer que talvez, e só talvez, as entidades não... Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que existe um espaço de desenvolvimento desse relacionamento. Eu não esperaria ter um espaço que a gente chama de hub de inovação e tecnologia, de desenvolvimento, para que
haja uma conversa entre as entidades, porque isso é simples, a gente pode fazer agora. Então, hoje, existe esse lugar de governança, onde é aberto, eu acredito que muitas pessoas participem do grupo lá do BA, né, que tem o grupo do BA, é o nome, talvez não vou saber, não é o BA de Gaúcho, né, mas tem um pouco a ver com hélices, foi feito um design na época, alguns anos atrás, mas existe esse grupo, tem mais de 80 pessoas, né, acredito que essas pessoas estejam lá. Se elas vão para o Café com Inovação, que acontece uma vez por mês, daí já é uma escolha, talvez até pessoal, né? Mas hoje que eu enxergo isso, foi dito, hoje aconteceu esse café, inclusive, né? E a gente viu assim, poxa, acho que tinha que ter, outras pessoas tinham que estar aqui debatendo isso conosco, porque colaborativamente a gente vai chegar em algum lugar. E a gente pode estar falando um pouco de, nesse momento que o Rio Grande do Sul precisa, né? Não pode abandonar o seu PIB, não pode abandonar a sua produtividade, os pequenos, os grandes, vão passar por dificuldades ainda. Tem gente cancelando o contrato, porque no Rio Grande do Sul está tudo acabado lá. E não é tudo, não é um cenário, é um cenário de terra arrasada, porém, em alguns ambientes não é. Aqui em Caxias do Sul, nós tivemos alguns pontos que as pessoas passaram, perderam tudo em Bento. Tu tem aí o agronegócio. Gente, não tem. Quem planta sabe que está tudo apodrecido nos campos. Vai demorar um tempo. Quem vende arroz, já não, daqui a um pouco não vai vender, porque não tem como vender arroz, porque nem vai precisar, porque estão comprando arroz de fora. Então, vocês vejam como a coisa é complexa, só que colaborativamente talvez a gente possa achar uma forma de prosperar no meio de tudo isso. Afinal de contas, a empresa de vocês está aberta, né? Existe um movimento de compra do Rio Grande do Sul, existe todo um movimento, mas talvez a gente possa trabalhar isso de uma outra forma. Em Passo Fundo existem iniciativas, já existe um projeto que está acolhendo empreendedores de outros lugares para que o Rio Grande do Sul, porque somos um estado com problema, não somos uma cidade com problema, mas tem alguns lugares que não foram tão afetados, que está ok. Então, assim, como é que a gente poderia, de repente, com uma comunidade, sinalizar que Caxias do Sul também está com o Rio Grande do Sul? Caxias do Sul também está acolhendo o empreendedor que, de repente, está aqui em São Leopoldo, que não é tão longe, e que ele precisa de um espaço. Pode ser uma alternativa de estar apoiando o Estado. Só que isso não é uma conversa para alguns fóruns, isso é uma conversa que a alta cúpula das entidades, e talvez esteja sendo feita já, inclusive, provavelmente. Tu vê como a comunicação ela é sempre um desafio. Eu acredito muito nisso. Ela é difícil, vocês são especialistas em comunicação, em marketing, né? Como é que a gente faz uma comunicação clara? Porque assim, e daí me chocou um pouco, e também é um pouco esperado, né? Eu, como porto-alegrense, o sonho de Porto Alegre é mudar para Floripa, para Garopaba, que é a praia do porto-alegrense, Garopaba, né? Mas tu vê como existe o governo, tá lá no Instagram do governo de Santa Catarina, né? Venham para cá. Gente, será que abandonar o estado é a nossa alternativa? A gente tem outros lugares aqui que as coisas estão acontecendo. Será que a gente não poderia, de repente, sentar numa mesa só para conversar em como a gente aproveita o momento para apoiar quem precisa? Entende? Será que a gente precisa de uma estrutura física para essa conversa acontecer? Mas, de repente, para começar, não precisa, mas eu imagino que seja importante para fortificar a mensagem, né? Perfeito. Tu sabe que... É simbólico, é algo emblemático. Simbólico. Acho, talvez eu acho que para algumas pessoas, para alguns líderes, eu acho que isso é muito importante. Eu trouxe essa pauta e é uma das perguntas que eu trouxe aqui para o nosso papo, porque eu aqui estou falando como empresário, tá? Eu não estou falando como especialista em inovação. Não é a minha área, inclusive, eu sou um consumidor que eu gostaria de ter um local centralizado para eu poder entender, por exemplo, as startups com soluções aqui de Caxias, entende? Um lugar que fosse centralizador nesse sentido. O que eu vejo também, e aí pode ser que eu seja criticado por isso, é que muitas vezes existem interesses, porque esses pontos de inovação que surgiram em Caxias, eles todos são ligados a empresas. Sim. Eles não são iniciativas de alguém neutro como o Sebrae ou o governo. Então, as empresas têm os seus interesses. Então, tem alguns hubs desse que se tem uma lenda urbana que só aceita projetos que sejam de uma empresa X ou da empresa Y. Sim, ou de quem patrocina. Poxa, o mercado de inovação ele pede mais do que só quem
da contribuição de quem patrocina. E eu entendi, conversando, que mudou, ou que não era isso, mas existe uma lenda urbana. E eu acho que enquanto sociedade, a gente não está dando esse recado. A gente tem muitas pessoas que são muito atuantes. Pô, eu tenho a Patrícia Jankzak, que é uma amiga querida, que é a nossa diretora, inclusive, do grupo lá, coordenadora. Faz acontecer. A Patrícia é elétrica. A Patrícia, abraçou o Dia Mundial da Criatividade. Só que o que eu entendo é que essas pessoas que estão envolvidas, elas estão atuantes. Mas o que eu sinto é que existe uma desconexão com o empresário normal, o empresário da fábrica, do chão de fábrica. E eu acredito que tendo o mesmo teto, dando esse recado, e eu trago esse exemplo, faz muito tempo que eu não moro lá, inclusive tu é de Porto Alegre, eu sou de Pelotas. E Pelotas tem o Pelotas Parque Tecnológico. Perfeito. Uhum. Que era inclusive eu tenho um amigo que ajudou a fundar uma das maiores empresas de transporte para a web, que é a Melhor Envio. Uhum. Que a Melhor Envio foi vendida, não sei por quantos milhões. E a Melhor Envio, ela é um projeto que nasceu dentro do Pelotas Parque Tecnológico. Tu entende? Então, um caso de sucesso nacional, que hoje é uma das referências para a web, para pequenos empreendedores de e-commerce, e ele foi desenvolvido dentro do Parque Pelotas Tecnológico, tu entendeu? Então, assim... Que é um lugar que centraliza. E eu acredito que financeiramente Caxias tem mais potencial. Só que Pelotas aconteceu... O que eu vi lá foi um movimento de... Assim, o cara deixou o ego de lado, mais ou menos como o Grêmio e o Inter estão fazendo nesse momento. Poxa, foi a Universidade Católica e a Universidade Federal. Que se tu for ver, elas são concorrentes indiretas, porque se o cara passa no vestibular... Diretas. Se o cara passa no vestibular para federal, ele não vai fazer a católica, não vai pagar a católica, e a católica e a federal, elas estão juntas no parque tecnológico. Sim. Empresas estão com seus hubs de inovação dentro do parque tecnológico. Então, quando tu deixa espalhado isso, minha opinião, tá? Não sou especialista, mas como consumidor de inovação, eu entendo que Caxias tem um potencial muito grande para unificar todos esses movimentos num lugar só. Nem que seja ter um representante. Bom, a Conexo quer seguir sendo a Conexo lá onde ela está, que é um espaço lindíssimo, continua. Mas, digamos que hipoteticamente seja a Maesa, ela tenha um braço da Conexo dentro da Maesa, vizinha da Hélice. Mas uma coisa não impede outra. Porque lá em Porto Alegre, vamos usar o exemplo, né? Tu tem o Instituto Caldeira, tu tem a Tecnopuc, mas tu tem outros ambientes, tu tem a NAU, por exemplo, que sempre acontece, muitos eventos de inovação acontecem lá, daqui a pouco tu tem outros espaços. Aqui a gente fez no Ordovás o Startup Day esse ano, por exemplo. Sim. Um espaço cultural. Uhum. Né? Então, eu não acho que concorra, eu acho que isso se soma. O que eu penso, assim, é que é algo complexo, de fato, ter. Não, com certeza. Porque, assim, alguém vai ter que ser pai desse filhote, né? Alguém tem que ser pai desse projeto. É uma bronca grande para comprar. Então, tu tem uma captação de recurso, não tem como deixar... Porto Alegre, ali o Instituto, claro que ele é ancorado por negócios, por grandes negócios que são privados, né? Mas ali teve todo um aval do Pacto Alegre, que foi a ferramenta, né, governamental. E daí ali tu tem N iniciativas. Não precisamos fazer igual. Em Caxias do Sul, a gente precisa fazer funcionar. Mas, de fato, alguém tem que puxar esse lugar. Eu enxergo, e daí falo aqui por mim mesmo, né? Eu enxergo que centralizar um lugar de encontro seria muito importante, porque isso dá voz para o coletivo. Uma sede desse coletivo. Porque isso não dissipa a energia. No momento que tu tem que correr para vários lados diferentes, para buscar o que tu precisa, tu tá dissipando energia. E são muitos calendários diferentes. Isso é um inferno do empreendedor. Então, porque assim, é uma webinar, junto com a palestra, junto com o workshop, junto que... Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, ano passado tinha o evento na SIC de marketing, que eu gostaria de estar, e no mesmo dia tinha o evento de recursos humanos da RH Serrana, que nós estávamos também. Foi no mesmo dia? A RH Serrana, ela é um vetor para fomentar a inovação na área de recursos humanos. Ela não tem que estar dentro desse ecossistema? Se tu falou que o ecossistema de inovação não tem a ver com tecnologia, tem muito a ver com pessoas. Tem a ver com tudo isso. Hoje a RH Serrana é presente? Não sei, talvez não. Mas pelo que eu vejo pelas reuniões, não.
Então, assim, talvez tendo um movimento de pacto, que é o Pacto Alegre, é um modelo, o Sapiens, eu não sei se... Mas, por exemplo, Pelotas, quem abraçou, quem pegou a criança e disse, esse filho é meu, foi a prefeitura. Foi a prefeitura, perfeito. Tu Porto entende? Alegre também. Que foi tem um a tom prefeitura assim. na governança do Eduardo Leite. Então, o Eduardo Leite abraçou a causa, foi lá e criou o Pelotas Parque Tecnológico. Eu ia comentar, será que de repente a prefeitura aqui de Caxias não poderia abraçar esse movimento de ter um parque centralizador? Porque o poder público tem a sua importância. Sim, sim. Isso aí tá quicando para um vereador abraçar essa causa e defender essa ideia. Alguém tem que defender essa ideia. Entende? E a gente não precisa de todo mundo. Sim, alguém tem que ser o pai da criança. O cara que defender essa ideia e fazer ela acontecer, ele vai... Ele vai ter um baita de um case. Ele vai ser a pessoa que abraçou a causa da nova indústria ou da indústria da transformação, do empreendedorismo, da inovação, de tudo. E tá na cara do gol para alguém só abraçar isso aí como plataforma de governo. Agora, o que a gente está para abraçar aí como comunidade, né? E que pode ser esse lugar daqui um pouco, depende muito de alguns movimentos, né? A gente sabe que quando tu tem duas pessoas numa mesa, eu tenho que conciliar os interesses de duas pessoas. Se tu tem 59 pessoas na mesa, tu tem que conciliar interesses de 59 pessoas. Né? E claro que todas as iniciativas têm o seu DNA. Então, no momento que tu tem um lugar mais neutro para isso, né? E eu acho que em algumas falas que a própria Salissa, que é diretora executiva do Instituto Hélice, fala, é que se eles querem se propor a ser um lugar neutro, então, da inovação. E esse lugar pode ser em Caxias do Sul, pode ser esse novo local, que vai ser no pátio, né? O Hélice. Eu vejo, na ausência de ter uma iniciativa, de repente, vinda do governo, talvez a iniciativa venha das indústrias privadas aqui da região. Sim. E todo mundo abraçou o Hélice? Hoje, muitos abraçam o Hélice. Né? Eu vejo isso. Sim, tu vê assim que os mantenedores que todos são grandes. Fora da região de Caxias do Sul, também, fora da Serra Gaúcha, existe um reconhecimento. Assim, acho que o Hélice e o Sebrae são entidades que estão presentes e acho que são reconhecidas sim, não por fazer parte, mas... Podem ser consideradas neutras, de repente, nesse caso. São consideradas neutras. Há muito tempo que eu ouço falar do Hélice. Sim, sim. E eu conheci o Hélice e nem trabalhava aqui. Eu era de Porto Alegre, trabalhava em Porto Alegre, né? Não tinha essa relação direta com a inovação. Eu fazia algumas atividades correlacionadas a isso, mas tu já via falar, então tu enxerga em que existe uma potencialidade desse lugar, daí a gente tá falando de significância, né? Claro que a forma, o que vai acontecer, as coisas são o que são, né? A forma com que vai ser conduzido esse novo espaço, enfim, vai nos dar essa resposta, né? A gente não precisa antecipar isso. Sim. Mas existe uma tu potencialidade. Tu concorda que ter um teto, pelo menos, não simbolicamente, mas não precisa ser um mega pavilhão, mas um lugar onde... Um ponto de encontro. Um ponto de encontro. Porque, por exemplo, assim, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Hoje eu tenho um projeto de inovação. Quem eu procuro? Eu. Sou uma pessoa física. Sim. Tenho um projeto, sou um cientista. Tenho um projeto de inovação. Onde eu vou? Se eu sou do Sebrae, eu vou te falar, vai no Sebrae. Daqui a um pouco, se tu é de uma outra entidade, tu vai falar assim, passa lá na entidade. Só que isso não tá em lugar nenhum, entende? E uma coisa não significa que tu não possa fazer a outra. E mais grave que isso, tá? Tu é uma pessoa que tu vai empreender. E tu tem uma ideia. E daí tu fez o teu MVP, tá rodando, já testou, tá testando, né? Tá, e agora? Eu preciso achar meu primeiro cliente. Agora, pra onde que eu vou? E daí tu termina a tua ideação comigo e eu não te mando pra lugar nenhum. É isso que acontece muitas vezes hoje. Então, assim, daqui a pouco tu faz parte de um processo e tu fica à mercê do que vão te indicar. E não tem esse trajeto do empreendedor aqui. Então, tu acaba te desconectando algumas vezes, ou buscando fora, ou buscando na internet. Só que a internet tem tanta coisa, gente, de tantos lugares. Porque hoje dito pela Denise, presidente da RH Serrana, que nós estamos vivendo uma era em que existem muitas frentes, muitas vertentes e muita informação. Infoxicação, que eles chamam? Infoxicação, tá? Então, tu tá concordando. Então, se eu sou uma pessoa comum e eu quero saber mais sobre inovação, hoje eu tenho concorrentes. Eu tenho diversos lugares. O Sebrae é um dos concorrentes que tenta criar um guarda-chuva. O Hélice tenta criar um guarda-chuva, mas existem outros concorrentes. Se eu sou uma pessoa comum, eu não sei o que é inovação, porque essa falta de uma mensagem única acaba
deixando a mensagem um pouco com ruído forte, e o mercado não entende que inovação não é sobre startup. Hoje as pessoas acham que o cara que tem, sei lá, que vai criar um novo carrinho de rolimã para as crianças, pode ser, para resgatar uma ideia, que ele tem um produto que ele acha que ele pode criar, ele não sabe onde ir, porque ele acha que o grupo de inovação, esse ecossistema de inovação está relacionado com tecnologia. Faz sentido isso? A comunidade, ela acho que ela se afasta por causa disso, porque ela acha, não, eu não sei fazer aplicativo, não quero um aplicativo. O que eu tenho a ver com esse mundo? Eu acredito que sim. O Sebrae, ele acaba sendo um lugar que as pessoas vão naturalmente quando tem uma ideia, por causa do empreendedorismo, né? Da cultura do Sebrae nesse sentido. Perfeito. Ponto. Mas eu vejo que não é só o Sebrae que, ao longo da trajetória, colabora, né? E não tem que ser, porque senão é um lugar muito pobre, né, gente? Onde só um player colabora com a tua história. E daí tu depende só de um player para prosperar ou não. E claro, o Sebrae tem diferentes momentos onde a gente tem como colaborar com um projeto, mas às vezes tu não tem um programa de desenvolvimento XY rodando. Eu vejo a importância da gente identificar o que cada player na jornada do empreendedor colabora hoje. E é esse o trabalho que está sendo feito, porque é muito grave isso que tu me traz. Porque, assim, hoje o empreendedorismo, ele tem o poder de mudar, de fato, a realidade de uma família. Estou falando de renda, geração de renda. Claro. Né? Uma alternativa a um emprego formal, a um subemprego, às vezes, né? Às vezes a pessoa começa só com uma atividade de renda extra, daqui a pouco aquilo ali, opa, peraí, que isso aqui vira um negócio, se identifica como um negócio, né? Isso tem um potencial muito grande. E não tô aqui fazendo o romantismo do empreendedorismo, porque até como a gente estava falando antes, né? Tu trabalha muito mais, né? Tu não vamos romantizar a situação que é a solução para tudo, mas é uma alternativa fundamental, ainda mais no país onde vivemos. E o brasileiro tem uma coisa que é maravilhosa, né? Uns chamam de jeitinho brasileiro, mas a gente pode ver isso como um viés de criatividade. Nós resolvemos as coisas de diferentes formas. Imagina, o brasileiro com dinheiro, ele é o primeiro país do mundo. Porque o nosso poder de inovação é absurdo. E o dinheiro, ele está por aí. Essa é uma outra questão. A educação sobre como conseguir o dinheiro. Nós temos um edital agora, né, em parceria com a FAPERGS e outras entidades, que é o Tecnova 3. Tá? Ele é um edital bem esperado, ele trabalha 6 áreas de conhecimento que eles têm mais foco, né? Então, biotecnologia, indústria 4.0, tem algumas outras que eu não decoro essas coisas, tá? Nós temos um workshop para ajudar as pessoas a enxergar aspectos importantes, porque qual é a dificuldade de um empreendedor hoje? Como é que eu capto esse recurso? Ele não precisa saber, daqui a pouco ele pode pagar alguém que saiba trabalhar com captação de recursos para conseguir escrever o seu projeto. Mas tu vê como existe uma distância entre captação de recursos e bons projetos. Eu acredito que existam bons projetos, mas as pessoas muitas vezes elas não sabem escrever um edital para conseguir o recurso necessário para tirar sua ideia do papel. E quem ajuda elas nisso? Aí tu tem diferentes entidades ajudando. Agora, aonde que eu vejo, para onde que eu corro? Esse é o desafio do ecossistema de inovação hoje em Caxias do Sul, que a gente está começando a trabalhar. Porque foi um grupo que até ano passado se reuniu pouco, ou passou muitos meses sem nem se reunir, e a partir de janeiro a gente retomou essa iniciativa, porque no momento que tu tem trocas, que eu tô lá com o Júlio, que faz parte da SIC, que eu tô lá com a Paty, que faz parte da Microempa, claro que ela vai lá também como empreendedora, né? Claro. A pessoa não são várias skins, né? Não, tu tem ali o Edson da Trinopolo, tu tem ali o César e o Rafael da UX, tu tem a Ana, que ela é vice-presidente da Uniftec de todo o grupo, tu tem ali o Ivan, que é um empreendedor local aqui, tu tem o Luciano, que é um consultor e empreendedor local aqui, tu tem diferentes... Vai faltar nome aqui, gente, porque assim... Sim, não, imagino que são bastante pessoas. Tu tem bastante representatividade ali, né? No momento que essas pessoas sentam para pelo menos discutir um problema, a gente tem um potencial de melhoria. Porque inovação, ela trata... Não é sobre o que tu faz, é sobre o que tu quer resolver. Quando tu vai num pitch, quando tu vai... E esse lugar é um lugar muito precioso. Porque se as pessoas nem sentam para discutir uma realidade, como é que a gente vai chegar em algum lugar em conjunto? Nunca. A gente vai chegar assim, eu vou falar com o Fábio, daí o Fábio vai falar com o Alex, a gente vai ter reuniões, daqui a um pouco o que poderia ser uma grande frente de trabalho acaba dissipando a energia, acaba perdendo a força.
É isso que está acontecendo. Acontece É isso hoje. que acontece Por hoje. mais que tenha esse movimento de tentar se conectar, está na fase de amadurecimento dessa conexão. Perfeito. Tá. Sexta-feira agora a gente vai ter uma capacitação para o grupo sobre valores compartilhados, sobre cultura de colaboração, para preparar essas pessoas para que a gente consiga trabalhar cada vez mais em conjunto. Porque vamos supor que a gente esteja falando sobre deslocamento. Preço do deslocamento. É um bom assunto para agora, né? Porque as estradas estão como estão. Sim. O teu carro é a diesel, o teu é a álcool e o meu é a gasolina. Tu vai na reunião para falar o quê? Eu quero que abaixe o diesel. Eu quero a isenção. Ah, mas eu quero a isenção do álcool e eu quero a gasolina. Gente, se a gente tiver uma estrada de qualidade, todo mundo sai ganhando. Qual é esse lugar onde todo mundo sai ganhando? Qual é esse lugar onde o benefício ele é para todos e não é só sobre o meu problema? É sobre ser econômico com uma solução que resolva um pouquinho para cada um, entende? Então, acho que esse é o lugar de construção que a gente está. E as pessoas são convidadas e vão continuar sendo, e cada vez mais, né, a participar dessa discussão. Porque aonde há um momento de troca, é onde a gente vai criar algo. As entidades são fundamentais em todo o ecossistema. E elas fazem a sua parte. Aí, se a gente olhar aí as últimas semanas, o que cada entidade fez, independente do seu core, né, foi algo incrível. E assim, Caxias do Sul teve os seus desbarrancamentos, né? Muitas pessoas, 40 famílias pelo menos ficaram fora, mas Sim. a gente tem aí cidades completamente perdidas. Eu não gosto de comparar as tragédias, eu não acho que uma coisa é pior que a outra, porque cada um... Hoje a gente tem aqui lugares que tu não consegue se comunicar, né, por via terrestre, então tu precisa hoje de 4, 5 horas para chegar em Porto Alegre daqui um pouco, para atender um cliente que está precisando de ajuda lá, porque perdeu tudo no seu centro de distribuição, né? Então isso eu acho que tem que ter conexão. Agora, o que é muito fundamental é que essas entidades elas sentem para conversar a respeito, porque daqui um pouco a gente pode estar falando sobre um projeto de como é que a gente vende a imagem de Caxias do Sul para fora. Como a pergunta é ligada ao que tu falou sobre inovar lá no início. Perfeito. Inovação não é ação? Inovação é quase a fé. A fé sem ação é uma fé morta? O que o ecossistema de inovação está fazendo de inovador para vender a inovação para a pessoa comum? Hoje, cada um tem suas iniciativas. Perfeito. Hoje, tá respondido. Hoje a gente tem SW, a gente tem um grupo de voluntários do SW, é um exemplo. Não vou usar o exemplo do Sebrae, né, para a gente não chover no molhado. Mas o SW é uma iniciativa. E hoje, esse ano, eles montaram isso como um projeto único. O SW não é só um final de semana. Teve vários encontros que falou sobre várias temáticas, sobre futurismo, vai ter o pós. Então, tu vê que é praticamente um projeto de inovação focado na indústria, porque é a vertical que eles estão trabalhando esse ano, né? E isso é uma iniciativa super válida. Daí tu tem a Conexo, que tem que trabalha por um aglomerado de negócios, para um grupo enorme, que é a Randon Corp, né? E que tem a sua comunidade interna ali também. E, gente, o empreendedor, ele inova. Mas se tu começar a folhar, assim, ó, cases, quem inova são as pessoas, não é uma posição. Isso é muito importante. Exatamente. Tu tem a escola de inovação. A escola de inovação forma pessoas, né, para conseguir ter esse olhar. Acho que é uma nova perspectiva, né, para conseguir olhar a inovação de outra forma. Ali quem participa é feito todo um trabalho para os mantenedores, né, para os funcionários dos mantenedores. Eles mandam ali seus filhos. Então são pessoas que são funcionários de chão de fábrica, que a família começa a ter contato com o que é inovação. E não sobre só tecnologia, sobre vários aspectos, que é uma formação de várias semanas. Mas tu consegue entender que ainda é muito restrito? Eu acho pro que são funcionário do mantenedor. Por isso que a gente tem diferentes iniciativas. Não conheço todas as iniciativas, Imagina, por exemplo. deve ter muita iniciativa. Agora, um lugar que a gente tivesse um portfólio mais... Eu vou dar um exemplo aonde que eu fui no Perini Business Park, tá? Em Joinville, agora vou errar a cidade, em Santa Catarina. E lá eu tive e daí eu lembro de um painel onde tinha artisticamente todo o ecossistema representado ali. Gente, tu ficava olhando para aquilo ali e disse, meu Deus, a gente tem várias coisas. Esse lugar em comum, esse lugar unificado, é algo que está em construção. Hoje, quem participa enxerga a necessidade. E não tem como o Sebrae abraçar
ser pai de todas as iniciativas, porque senão a gente perde até o nosso propósito agora. O que a gente hoje é feito se fomenta muito para que isso seja construído, para que as pessoas se capacitem cada vez mais, para que isso seja possível. Tu tem diversas agendas, e é uma agenda difícil, né? Tu chegar num lugar em comum, porque tu tem que trabalhar assim o ego. Para o eco acontecer, o ego, né, é um pouco clichê talvez, não, mas muito importante, super presente, é super porque presente. Tu vê assim no momento, eu ouvi falas, né, nesse período assim desafiador, sobre, o que nós vamos fazer, como se tivesse que ter uma assinatura ali, sabe? E daí eu fico pensando se isso é sobre eu dizer que eu fiz, eu ter o meu nome num lugar, ou sobre a contribuição em si. E, claro, não faço julgamento para quem me disse isso, mas me fez pensar um pouco sobre qual é o motivador, né? O que motiva a participar de uma iniciativa como um Café com Inovação, que é, sim, um espaço de trocas, é um espaço de conhecimento e de construção, que a gente está em construção, porque retomou recentemente, né? O que faz a pessoa buscar algum lugar? Esses motivadores é algo importante e é algo que a gente tem que refletir. O que, de fato, nos motiva para ir atrás de uma iniciativa? Será que eu quero colaborar? Eu quero só ganhar o dinheiro? Eu quero só resolver meu problema? E isso também pode ser trabalhado. Se for esse motivo, cara, vai igual, sabe? Vai igual, vamos lá. Vai lá no Sebrae, bate lá no Sebrae. Na dúvida, eu sempre digo, vai no Sebrae, porque se a gente não resolve, não colabora, a gente indica quem colabora, né? Enquanto a gente não tem uma comunicação eficiente dentro do ecossistema, que é algo que a gente também tá trabalhando, está estruturando hoje dentro do grupo, né? Porque é muito importante, gente. A gente chama de árvore do empreendedorismo, né? É uma iniciativa junto com a Hélice. Começou ano passado com a nossa agente local de inovação, onde ela tinha que entregar no relatório, né, um mapeamento, assim, por fases da startup, né? A startup quer começar, onde que ela vai? Daí tem lá a lista de onde que ela vai, o nome dos projetos, atração, validação, e a gente quis ampliar isso, porque não é só de startups que se vive, né? Tu pode ser inovador tendo um negócio tradicional, tu pode ter um negócio tradicional. Como é que se inova no negócio tradicional e se faz parte do ecossistema? A primeira coisa é se conectar, gente. Acho que ninguém faz parte de nada só no seu casulo. Exatamente. E, assim, um lugar que tu se sinta, acho que tem que participar e se sentir à vontade para expor. A gente tem alguns empreendedores que vão na reunião, muitas vezes, e falam o que pensam. E não sabe que... Até hoje foi bem engraçado que você falou assim, não sabia que tinha tanta representatividade aqui no grupo, porque as pessoas ainda não se reconhecem, né? E é um movimento que ele abraça quem for chegar. Quer participar? Legal. É só chegar, gente, é só participar. A gente ainda não tem as datas, a gente usa muito o canal de WhatsApp, né? A gente vai passar a usar, de repente, mais os canais também do BA. Posso deixar o arroba depois para vocês também, para a gente deixar aqui, né, gravado. O nome é meio grande, BA Caxias do Sul, BA3. E para as pessoas se sentirem convidadas, vocês todos são convidados, todos são bem-vindos. Porque se nós estamos discutindo como colaborar mais com o empreendedor, cara, o empreendedor tem que fazer parte disso. Você acha que falta um senso de coletividade ainda? Eu acho que daí eu vou quase me contradizer, eu acho que falta o pertencimento. Das empresas. De pertencer. Pertencimento é um sentimento que tem que vir, mas é algo assim, como não tem um espaço daqui um pouco que o ponto de encontro que as pessoas talvez se identificassem mais, talvez muitas não se conectem, talvez não entenda muito a agenda e acaba não participando, algumas entidades também, ou tenha participado anteriormente, não teve de repente a sua expectativa. Tem a ver com expectativas também, né? Também. Então, assim, no momento que eu vou num lugar desse, se eu tenho a expectativa que eu vou resolver todos os problemas do mundo, eu já acho complicado. É sobre o que eu estava falando esses dias com o pessoal da Microempa, que acha que participar de um grupo setorial vai te trazer mais clientes. Sim. Se tu entrar com esse objetivo dentro de um grupo setorial de qualquer instituição que seja, tu vai te frustrar na terceira reunião, porque o objetivo não é esse. Sim. Talvez a gente tenha que entender qual é o problema, não qual é a solução. Então, assim, é um problema de fluxo de caixa, será? Como é que a gente pode resolver isso? E talvez seja olhar mais para... Isso é inovação. Isso é inovação na veia, né? Então, se a gente
E isso por isso que eu falo sobre aprendizagem, eu acho que tem muito a ver com aprendizagem e a gente aprende fazendo. E aqui em Caxias do Sul tem uma particularidade que eu enxergo, que é a necessidade da produtividade. Sim. Fábio Verruc, professor da UX aqui, fez uma palestra no Startup Day e teve uma frase assim maravilhosa que ele falou, né, sobre cultura. Como é difícil tu ser criativo e tu inovar no momento que tu tem que ser produtivo, tu tem que produzir, que é uma mentalidade bem industrial. Tem a ver com... bem de Caxias. Ela é de Caxias, mas no momento que tu não te permite esse espaço, esse respiro, como é que eu vou conseguir fazer algo diferente do que eu faço todos os dias? Eu acabo tendo um comportamento de lá, bater o cartão, ser produtivo, como se isso fosse possível, né? Ser produtivo tanto tempo todos os dias, e acabo, de repente, diminuindo a minha exposição. E é o que eu falo para as startups que fazem parte dos nossos programas, do Startup RS, né? É difícil uma turma que eu não fale quando eu participo do encerramento, gente, se exponham. Vocês fizeram parte aqui do Start, onde é um programa de ideação, então eu vou lá, começo uma ideia e formulo, né? Então, no final, tu faz ali o pitch, né? O projeto é esse, a minha ideia é essa, é isso que aconteceu, nanana. Se exponham, façam uma SW também. Façam o Start UX, façam o Start, o clique lá do Instituto Federal, se exponham. E eu acho que é sobre isso. O adulto, e daí eu não sou uma especialista em aprendizagem, sou uma curiosa da vida, o adulto ele tem essa característica, né, de aprender fazendo. Claro que a gente não precisa ser um fazedor, mas a gente pode, de repente, se expor mais um pouquinho. É uma dica que tu pode dar para as pessoas, assim, de expor mais essas questões, né? Seja uma representação de entidade ou um empreendedor comum, se expor a situações. Do ponto de vista prático, eu trouxe aqui, falando do Pelotas Parque Tecnológico, o caso da Melhor Envio, que foi incubada lá. Tu consegue citar 2, 3 casos de Caxias de diferentes, desse ecossistema que tu percebeu, de case de sucesso, de empresa que ou tem uma ideia promissora, não precisa ser só de tecnologia, até se tu puder trazer um case off de problema de dia a dia que tu percebeu, tem algum case de sucesso? Porque o case de sucesso ele traz a prova social que fortalece a ideia, então as pessoas levantam a bandeira também por isso, né? Perfeito. O que tu lembra de algum case assim que tu... Tem um case que eu acho fantástico, que até saiu na mídia recentemente no Pioneiro, que é do Rafael Aquino. Ele faz parte da UX, ele hoje faz parte da incubação da UX. Uhum. E ele tem um aporte e tem um contrato de transferência tecnológica com uma empresa dos Estados Unidos. O que ele faz? Hoje ele trabalha com inteligência artificial aplicada. Então ele consegue aplicar inteligência artificial na solução que ele tem para marketing, inclusive. Tá? Isso é fantástico. O que ele faz é fantástico. E claro que ele tem outras startups também, né? Ele tem outras iniciativas. Acho que vale muito a pena conhecer, assim, essa persona. Tem muito a ver com o empreendedor. Mas ele é uma pessoa que... Inclusive, eu falei com ele esses dias. Ele disse, fevereiro eu vou para os Estados Unidos. Ele não criou uma ferramenta de anúncios, de mídia? Tem a ver, né? Tem a ver. Já visitei o projeto dele. Sim. E tu vê como... E hoje, o valuation da startup dele, desse projeto com os Estados Unidos, onde eles vão pegar as IAs e é muito chulo isso, né? Mas vão cruzar as IAs, assim, para conseguir potencializar a tecnologia, o valuation de milhões. Entendi. E é aqui, está aqui, atua aqui, realmente, tu vê como é possível gerar um valor agregado com o que a gente tem em Caxias do Sul. Ele é um case. Né? Uhum. Tu tem outros cases, inclusive no Startup Day, nós tivemos uma empreendedora que é a Mari, né? Que eles estão treinando uma IA também de reconhecimento facial para uma solução de marketing. No momento que tu lê ali a íris, tu lê a expressão, tu consegue enxergar a reação, né? Acho que é muito relacionado à reação. Estavam ali treinando a IA, né? Com as pessoas que estavam passando. Mas rodando, assim, que... O Rafael Aquino já está rodando, já está com outra solução para logística, para compras, focada na indústria. E já está rodando isso aí também, entende? Então, assim, eu dei 2 exemplos de uma boa solução, uma solução muito factível. Uhum. Já se usa em outros lugares no Brasil, isso, inclusive. Tem uma iniciativa aqui, vamos ver o que acontece. Mas é daqui, está se desenvolvendo aqui, não foi para outro lugar para se desenvolver, entende? Então, isso que eu chamo a atenção. E no mundo off, assim, de inovação, de alguém que tinha um problema
de um empresário normal, digamos, não um empresário tecnológico. Tu lembra algum case, assim, de... Eu vou ter que pensar um pouco mais. Como eu trabalho bastante com as startups, me vem mais, né, das startups. As startups de Caxias, hoje que estão nesse ecossistema, elas são mais focadas em tecnologia, IA, elas têm mais relação com isso. A startup tem mais relação, né? Tu tem a frete gestão, que é de Bento, por exemplo, que eu acho que também é outro exemplo. E assim, gente, aquela coisa, né? Não tem uma redoma, né? A gente tá falando de Caxias. A pessoa pode vir aqui consumir o ensino do Instituto Federal lá de Vitinicultura em Bento, mas também pode vir aqui em Caxias também consumir, né? O que precisar para se desenvolver quanto negócio. A frete gestão é outro exemplo, tá? Legal. Tu tem o T-Company também, que está começando agora, que trabalha a saúde mental. Gente, esse é um assunto que da pandemia para cá, nossa, tanto que agora vai entrar no curso de psicologia na URGS para tu ver, tu já tem que suar um pouco mais para entrar. Eu, como profissional de marketing, te confesso que se esses cases todos estivessem dentro de um guarda-chuva só, eles seriam mais populares. Teriam uma vitrine só. Eles estariam na boca do povo e não defendendo bandeiras, né? A bandeira poderia ser secundária, digamos que tivesse o ecossistema Maesa. A UX seria, no caso do Aquino, a UX seria a instituição que foi o gatilho, mas o projeto ele foi concebido no ecossistema. Tem um case que eu acho muito... Acho que fortalece todos, né? Porque aí a UX leva junto a Randon, que leva junto a Marco Polo, que leva junto a Uniftec, e a gente cresce enquanto lugar. Esse caso, tá? Eu vejo muito a ferramenta do BA, e podia ser outro nome. Foi desenvolvido esse nome dentro de um processo de design, tá? Mas do ecossistema, a gente tem Santa Valley, tem outros no estado, né? Que também tem agora vai começar o Vértice. Eu tenho alguns problemas de memória, gente. Isso. O Vértice também é uma comunidade de inovação. E eu acredito muito nesse lugar. Enquanto não existe lugar ideal, existe lugar possível de hoje. Tem o Trinopolo também, que tem ações, né? Tem. Tem um case que eu achei fantástico, ele não é daqui, ele é do centro do estado, que é do Yours Bank. Ele ganhou, inclusive, destaque no South Summit no anterior, né? Que é uma fintech para adolescentes, né? Quase que o banco das mesadas, né? É fantástico, a ideia é muito bacana. Tu vê ele contando, gente, ele é do interior do estado, não é de Porto Alegre, não. Tu vê ele contando a trajetória dele. Eu vou te dizer que ele apresentou para o pessoal do Sebrae, porque ele participou de várias coisas do Sebrae. O Sebrae trabalha muito em parceria com as entidades. Então, hoje, aqui a gente tem o Speed Hélice, né? A metodologia, vem através do Sebrae, né? A Semente é a desenvolvedora da metodologia, está dentro do portfólio do Sebrae, oferecido em parceria com o Instituto Hélice, certo? Porque eu acredito muito na união dos esforços. A Trinopolo também fez uma iniciativa agora com o Senac, né, para desenvolver mulheres para TI. Então, ninguém faz nada sozinho. Acredito muito nisso. Se nós tivéssemos um lugar em Caxias do Sul que conseguisse unir isso, a gente ia ter um ponto, acho que a gente ia virar uma chave. Porque no mesmo lugar que eu fui lá na Perini, que é encantador, a história do lugar, do empreendedor, é fantástica. Eu queria aprender 1% de como ganhar dinheiro com aquele cara lá maravilhoso. E tu vê, o lugar assim é impecável. Poderia ter um lugar assim aqui, né? Tem em Porto Alegre, tem outros lugares também. Passo Fundo é um lugar que o Instituto Aliança, que ele é o Instituto Hélice de lá, vamos chamar assim, vamos ser simplórios aqui, né? Eles têm um espaço que eles também conduziram, que hoje é um espaço que é o ponto de encontro hoje lá, certo? Talvez a gente vá por esse caminho. Acho que os próximos meses vão nos dizer... Tu acredita que essa estrada está sendo... Até fazer essa metáfora com estrada nesse momento é um pouco complexo, mas falando que nós temos que reconstruir as estradas, essa estrada de inovação está sendo pavimentada. A construção desse ecossistema no mesmo teto, de uma forma... De alguma forma, de alguma forma. A gente vai ter que esperar para ver como é que as pessoas se engajam numa iniciativa. Porque daí a gente tem a questão do ego. Não sei. Estou aqui pensando cenários. Eu lembrei agora de um projeto que, para te ter noção, tá? Eu conheci no Rio de Janeiro. É um projeto de Caxias, que é da Leite, que é o Lettres, que é um projeto de... ela desenvolveu um app, eu não sei muito bem, que é para oportunidade de emprego para pessoas
com algum tipo de deficiência. Semiares. Semiares, não o Lettres. Agora eu confundi o projeto da Leti. Leti, pelo amor de Deus, me desculpa. É o Semiares. É o Semiares. Não, inclusive, foi muito legal porque, inclusive, ela foi destaque em alguns momentos lá no Web Summit. O Bruno Galhaço abraçou o projeto dela. Ela fez... Sim. Cara, eu até me emocionei lá. E assim, pô, eu queria tanto que o Semiares, pelo amor de Deus, Leti, não me mata. Ainda bem que a gente conhece, né? A gente vai se Não, você me ajudando, ajuda. tá tudo certo. O que Eu esqueço, mas eu lembro. Meu Deus, eu tava confundindo com o projeto acho que é da Marta. O portal da Marta Esfredo. Meu Deus do céu, fiz uma confusão. Mas eu queria falar do projeto que eu achei fantástico, que é para conectar empresas com pessoas com... Sabe onde nasceu o projeto da Letícia? Não sei. O projeto da Letícia, ele nasceu num SW, num Startup Weekend, que é uma iniciativa que acontece, né? E tu vê como é importante um ambiente que abrace. Claro que abrace, que ajude o desenvolvimento, que apoie uma iniciativa como essa, né? O projeto da Letícia, ele é encantador, porque ele é muito objetivo. Tu vê como tem uma problemática social muito clara. Que ela ele trabalha num gap da sociedade. A sociedade tem esse buraco que não tem ninguém atuando e ela criou algo que, cara, eu achei fantástico. Por exemplo, eu acredito que o projeto dela não tem a publicidade que merecia. O projeto dela, assim como o do Aquino, poderia ser a bandeira para representar um sistema de inovação, um ecossistema de inovação. Então, assim, minha opinião, tá? Tô falando novamente como uma pessoa que, inclusive, confundiu o nome do projeto. Mas, assim, eu adoro ela, a Letícia, inclusive, a Patrícia que me apresentou, e é uma pessoa super do bem e que tá correndo atrás e que o projeto dela é incrível. Então, eu acho que a gente tinha que tornar público, usar a publicidade nesse sentido. Mas como usar uma publicidade forte se tu não tem uma unidade? Se tu não tem um guarda-chuva maior nesse sentido, né? Hoje, eu vejo que existem algumas janelinhas. Sabe aquele prédio enorme com janelinha pequenininha? Eu acho que hoje existem janelinhas. Que essa fragmentação Janelas incríveis. Não, janelinhas. Se tu fosse pensar numa vitrine, que é o que a gente precisa, a gente tem uma janelinha onde o empreendedor aparece e some. Eu vou dar o exemplo da janelinha, vamos contextualizar. Tem alguns momentos que a comunidade promove, enfim, já teve Happy Hour do Hélice, já teve alguns outros eventos, o próprio Sebrae, né, de pitches, enfim. Talvez vocês não tenham ido, e a culpa não é de vocês. Porque talvez seja ineficiente hoje o formato que a própria comunidade se expressa, porque fica muito fragmentado. Então, por isso que eu digo várias janelinhas, daí tu tem ali... Alguns investidores talvez tenham tido contato com o projeto dela há um tempo atrás, né? E ela, por próprias pernas e alguns apoios, foi buscando caminhos para aparecer em outros lugares, porque só a janelinha é muito pouco. Não, ela corre super atrás. Ela corre muito atrás. Hoje, o que eu enxergo que é o papel do ecossistema é ter um janelão, não é ter janelinhas. Várias janelinhas. Quase como um estádio que tu pudesse abrir, ter um janelão. Sei lá, a cada 2 meses um evento que tu traz todos os projetos de todo mundo e joga ali e empreendedores, se vocês querem ganhar dinheiro, venham aqui, porque no final das contas, pro empreendedor trata de ganhar dinheiro. E hoje, o empreendedor ele não quer salvar o mundo, ele quer ganhar dinheiro, ponto. E assim, é uma coisa Quem cria o projeto, sim. O café tem que entrar. O café tem que entrar em casa, né? Não dá pra ficar batendo lata vazia. E não é sobre... E eu acho isso um lugar ruim, inclusive. Eu acho que não é sobre isso. Não é sobre sobrevivência, é sobre desenvolvimento de negócios. Eu não vejo por que um projeto que tem uma perspectiva tão significativa, é muito verdadeiro. O propósito hoje da Semiares, usando como exemplo, ele é muito legítimo. Existe essa dificuldade. E existe uma dificuldade de portas que não se abrem, né? Por mais que hoje haja alguns apoios para a iniciativa, muitas portas se abrem com uma iniciativa dessas, mas eu acho pouco ainda, frente ao que ele se propõe a fazer, certo? Então, o que eu enxergo hoje que a comunidade teria que fazer é se organizar em prol de um coletivo. E não é sobre, eu estou dentro do programa do Sebrae, eu estou dentro do programa do Hélice, não é sobre essas etiquetas, é sobre comunidade. Poxa, isso aqui emergiu da comunidade aqui do bar, aqui de Caxias do Sul, que seja o nome que for. Pô, que bacana. Pô, mas o que tem lá, afinal de contas, né? Vou pra lá, de repente. Você acha que a gente se vender como cidade
como região, do ponto de vista da inovação, do ecossistema, não seria vantajoso? É vantajoso, e é sobre isso que eu tô falando. Por que eu indago isso? Porque, assim, a gente fala de grandes empresas que têm o Conexo, os ecossistemas de inovação, são grandes empresas, mas Sim. de repente a gente tem empresas menores que também querem desenvolver nas suas empresas e a gente não tem um ponto de convergência, a gente não tem, tipo, Caxias do Sul, que nem é o ponto central do debate, né? Caxias do Sul não tem um ponto único de convergência desses empreendedores menores, né? Eu acho que, de repente, seria por aí, né? A gente pensar como cidade. É sobre isso. No momento que eu vou para Joinville e olho, nossa, que legal, e que daí a pessoa que é o host lá do espaço diz, pessoal, para quem quiser se instalar, vem para cá, então. No momento que outros lugares se vendem e que é um destino turístico de negócios... Vem para Caxias, não, em Caxias, não, vai lá em Caxias. Agora, em Caxias, a gente nós vende temos Caxias. muito elementos, mas eu acho que não se vende ainda Caxias como pode se vender. Essa é a minha opinião. Caxias, tá fragmentado. Eu acho que tá fragmentado, e isso, mais uma vez, dissipa energia. No momento que a gente conseguir canalizar esses esforços em prol de algo, e é isso que eu chamo do projeto de bem comum, né? Para mim seria isso. Nossa, já pensou nós sermos visitados para as pessoas conhecerem o ecossistema e a gente ter um roteiro aonde se percebe o que existe aqui dentro? Gente... Tu pegar e ter um painel e dizer, olha, esse aqui é o case do Aquino, esse aqui é o case da Letícia, esse aqui é o case... Esses são nossos cases de sucesso. Tu imagina assim, ó, a Letícia, ao invés de ela estar batendo de porta em porta, procurando patrocínio, procurando investidor anjo, ela fosse abraçada por um sistema maior onde a UX, a Uniftec, a FSG, a Prefeitura, a Randon, a Marco Polo apoiassem o projeto dela. A dificuldade é orquestrar isso hoje. Esse é o desafio. Mas um mesmo teto, tu teria um host só e esse cara seria responsável por organizar. Gente, olha aqui, ó, tem esse projeto da fulana, aqui da Letícia, quem quer abraçar? Hoje, quem seria esse host? Tem um movimento muito simples ainda, mas que funciona, e eu acho que assim, eu faço a referência porque funciona, tá? Hoje lá no Instituto Caldeira, tu tem lá na quinta-feira, tu tem lá os pits, por exemplo, né, na bancada. Toda quinta. Toda quinta-feira, às 11 horas, tem esse momento lá, né? E claro, o local proporciona que isso seja possível, né? Para tu ver como faz diferença ter um local. A minha expectativa, e é uma expectativa pessoal que eu trago aqui como profissional, né, do movimento, é que esse novo lugar possa ser isso. Né, esse novo lugar que o Instituto Hélice vai pôr, porque eu entendo de onde vem o Hélice, mas eu entendo também a contribuição hoje que existe, né? O Sebrae hoje tem um lugar, inclusive, lá no Instituto Caldeira, porque foi um dos primeiros mantenedores também no momento, nasceu junto com o Sebrae X, esse lugar também, acho que era um outro momento, mas tu vê a importância de nós termos um lugar, isso é um fato. Isso não exime as entidades e os autores do ecossistema de inovação a terem um comportamento colaborativo. Isso que eu trago. Não exime, porque não é por não ter um espaço que a gente não vai colaborar um com o outro. Isso a gente pode fazer hoje. E isso é sobre o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. Isso é inovador e isso é comportamento. Exatamente. Bom, queria te agradecer demais por ter estado conosco, falar de um assunto aqui que é um assunto que faz todo sentido para o desenvolvimento e para o crescimento contínuo de Caxias, de Porto Alegre, da região da Serra, do Rio Grande do Sul, como um estado inovador. Então, obrigado, em meu nome e em nome do Alex. O Alex vai fazer agradecimento. Agradecer ao Sebrae por ter permitido que tu viesse também. O Sebrae. Mandar um abraço também para o Anderson, que foi a ponte entre nós aqui e o Sebrae. Anderson Alves, maravilhoso. Anderson sim. Trabalhou comigo lá na Rádio Caxias, então, é um rapaz muito gente boa. Paulinho, traz o nosso mimo? O nosso mimo aí, atrás de ti. Atrás de ti. O Paulinho perdeu o mimo. Vamos achar. Não, pelo amor de Deus. Né? Agradecer pela tua presença. Eu que agradeço aqui, porque é um espaço foi muito bom. Vocês falaram que é uma conversa, e realmente é uma conversa. Eu fiquei bem feliz com isso. Agradeço o convite, assim, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E estamos à disposição. Nós, Sebrae X, Sebrae RS, Catering, né? É um prazer e espero vê-los vocês aí num próximo Café com Inovação para a gente estar produzindo juntos, sim, aí um futuro um pouco melhor, né? Acho que é 1% todos os dias,
Acho que essa conta fecha 1 hora aí. Com certeza. Muito obrigada. Então, O mimo para se ti, quiser espero que goste. abrir, eu acho que ele só tem que puxar ele ali, Só puxar. devagarinho. É. Acho Dos que dois tem lados. Isso Vocês aí. viram aqui, gente? Olha aqui que chiqueza. É isso aí. Bocate. Ah, que maravilhoso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Esperamos que tu goste, Com que certeza. inspire teu final de semana, tua noite, enfim. E, bom, da minha parte, só gratidão pela tua presença. Obrigado, Obrigada. Catheri, pela tua presença. Em nome aqui de todos da Gesto, a gente fica muito contente com a tua contribuição. Tempo é o nosso inimigo, né? Mas, enfim. Eu falei que eu falava bastante. Só. A gente poderia estar aqui por mais tempo, né? O assunto Debatendo um assunto é muito que produtivo. ele parece que não tem fim, porque a gente cada vez mais está falando de inovação e de empreendedorismo, né? E você aí de casa, deixa o like, não esqueça, se inscreva no canal. A gente agradece muito a sua audiência, a sua companhia. Finalizando esta primeira temporada do Gcast, e a gente convida você que permaneça com a gente nas próximas temporadas, sem dúvida, muitos convidados vão inspirar você, tanto nas relações de trabalho, quanto nas questões pessoais, em relações interpessoais. Em nome da Cipnet, da ConexLog, aí 5 Filmes aqui que está com a gente também, te agradece a tua companhia e até a próxima. Tchau!